Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amados cristãos ortodoxos, começamos hoje o período do Triódio. Ontem, já à noite, já lemos os maravilhosos textos a respeito do domingo, do publicano e do fariseu, onde iremos agora no livro das Três Odes, até o da Semana Santa, preparando-nos para a grande semana e a santíssima e gloriosa festa das festas da Páscoa, em degrau e degrau, com vista de entender como chegarmos a um bom período de arrependimento. Nesses 3 primeiros domingos do Triódio, domingo do publicano fariseu, filho pródigo, juízo final, vamos tentar entender como é a verdadeira maneira correta de jejuar, de orar, de oferecer arrependimento a Deus, para que essa quaresma tenha frutos dignos de oferecermos a Deus, porque existem maneiras agradáveis de jejuar e orar, e maneiras que não agradam a Deus de orar e jejuar. E por isso começamos com essa parábola do publicano e fariseu, inaugurando o período do Triódio. Nosso Senhor, através do Evangelho de São Lucas, iniciou quando ele estava combatendo a audácia, a jactância, o orgulho dos fariseus. Ele começou a atacá-los a respeito de parábolas, dando muitas indiretas, diretas, digamos assim, ferrenhas contra o orgulho dos fariseus. E por isso o Evangelho de hoje começou indicando que 2 homens subiram ao templo para orar. Um era publicano e o outro era fariseu. A primeira coisa que temos que nos perguntar era quem eram esses homens. Significava ser um publicano ou um fariseu na época de nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo? Em primeiro lugar, temos aí os chamados fariseus. Os fariseus eram o que na época nós podemos dizer que eram as pessoas justas, as pessoas que eram conhecidas na sociedade como referência de justiça. Ao menos assim o povo pensava, e ao menos assim também os fariseus pensavam de si mesmos. Eram pessoas dotadas de conhecimento das Escrituras, sabiam a melhor maneira de como jejuar, sabiam como orar, as suas esmolas, o seu dízimo, tudo era referência ao povo de como comportarem-se perante a lei de Deus e como agradarem a Deus. O fariseu era um homem que se esperava de que quando entrasse no templo para orar, como nós vimos hoje no Evangelho, o céu baixaria à terra devido às suas orações e suas invocações. Um homem que faria Deus se curvar diante dele devido à sua capacidade de orar, à sua capacidade de estar se comunicando com Deus, devido à sua justiça. De outro lado, nós tínhamos os chamados publicanos. Publicanos era um cargo que o Império Romano dava a todas as suas províncias, àqueles que seriam responsáveis pela cobrança de impostos. Eram chamados cobradores de impostos. E, portanto, eram pessoas que poderiam cobrar impostos para o Império Romano e depois tinham a prerrogativa de pedirem quantias extras, tanto para si mesmos, quanto também coisas extras como para adquirir fortuna. E por isso eram conhecidos entre o povo, em todas as províncias do Império Romano, não só em Jerusalém, na Judéia, na Terra Santa, Galiléia, Samaria, mas em todo o Império Romano os publicanos eram conhecidos como os ladrões, como os usurpadores dos direitos do povo, eram os mais odiados. Assim que o Império Romano conquistava suas províncias, na sua época do seu apogeu do Império Romano, quando conquistava uma nova província, logo vinham com seus tribunos, com seus prefeitos e etc. Mas o cargo que era infinitamente odiado pelas pessoas em todas as províncias do mundo chamava-se os publicanos. No caso dos judeus, considerados publicanos, entre uma palavra que poderia se resumir o publicano, era sinônimo de chamar alguém de publicano. Quando alguém quisesse xingar alguém de pecador, um judeu chamava: tu és um publicano, significando: tu és o pior dos pecadores, tu és um escárnio, tu és a sombra, as trevas da sociedade, tu és algo que, não há outra palavra mais baixa que se poderia dar a um pecador do que chamá-lo de publicano. E por isso, entre ser um publicano e um pecador, era sinônimo entre os judeus do que significava o peso dessa palavra ser um publicano. Eram odiados, porque não só na Judéia, mas em todo o mundo onde iam, tinham esse direito, essa prerrogativa de cobrar impostos para César e depois cobravam coisas extras, extorquindo o povo para fazerem fortuna rápida. Tornando corruptos, eram dignos de toda desonra, era o maior tipo de escárnio para a sociedade judaica. Então, nesse paradoxo de identidades, o publicano e o fariseu, agora que vimos que significava cada tipo de homem deste, cada posição social e cargo naquela época de nosso Senhor Jesus Cristo, temos que agora nos voltarmos não para o mundo exterior de como vivia cada tipo de homem, que era o fariseu,
e como era o publicano. A parábola que nosso Senhor utilizou, ela abre para nós agora uma outra questão. Os dois subiram para orar e foi dito por nosso Senhor que um voltou para sua casa justificado, mas outro voltou para sua casa condenado. E paradoxalmente, como uma dicotomia, nós vemos que parece que, na verdade, o fariseu foi aquele que voltou para casa condenado, enquanto que o publicano, surpreendentemente, foi o que voltou para sua casa justificado. Portanto, podemos analisar o que aconteceu aí. Para entendermos o que aconteceu, é necessário agora entrarmos no mundo interior. É necessário abrir um mundo espiritual que para nós será revelado agora do publicano e do fariseu. Então, as suas posições exteriores e sociais nós já vimos, mas vamos mergulhar nesses seus mundos interiores. Nossos santos padres nos dizem que possivelmente podemos dizer que esse publicano que subiu para orar era Zaqueu do evangelho passado, que completamente arrependido resolveu oferecer sua prece a Deus no templo. Mas do lado dele existia um fariseu. E esse fariseu começou, portanto, a orar. E quando oramos, é quando o nosso mundo espiritual, o que somos espiritualmente, o que vivemos interiormente passa a ser revelado através de nossas palavras na oração. E então vimos que o fariseu começou a proferir um tipo de palavras que longe estavam de ser uma oração. Assim como o dia é completamente distante da noite, assim das minhas palavras do fariseu estavam completamente distantes do que seria uma oração. E por quê? Porque ele começou a oração, na verdade, proferindo o seguinte: começou bem, como alguém que é expert em orar, dando graças a Deus. E de fato toda a Escritura nos ensina que quando começamos a orar, introduzimos as palavras dando graças a Deus. E sendo um fariseu, conhecendo as Escrituras, ele começou: te dou graças a Deus. Mas essa foi a última vez que ele proferiu em sua oração qualquer menção a Deus. Logo em outro personagem começa a entrar à tona nesta oração. E ele começa a dizer: te dou graças a Deus porque não sou como os demais homens. Essa primeira prática do fariseu, essa primeira frase, já denota de que isto já não era mais uma oração. Isso era um gabar-se e uma bajulação de si mesmo. E, portanto, isso não pode ser, nunca foi, jamais será uma oração. Te dou graças a Deus porque não sou como os demais homens, ou seja, o seu orgulho o levava a crer que, sendo justo, nenhum homem na face da terra poderia ser comparado à sua santidade. E ele começa a dizer: não sou como os demais homens, os ladrões, os fornicadores, os mentirosos, as prostitutas, ou como esse publicano ao meu lado. Não sou como eles. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo, dou esmolas. E então esta tal oração mostra, portanto, que isso não era de maneira alguma a metodologia que nossos santos padres nos ensinam em Escritura de como unir-se com Deus, de como ter comunhão com Deus através de uma oração. Aqui nós vemos que o mundo espiritual do fariseu ao ser velado era um mundo apenas de autojustificação, de autoestima de uma maneira doentia, ao ponto de justificar-se completamente segundo suas virtudes, apoiando-se, gabando-se, jactando-se em sua própria prática das virtudes. Sendo que, na verdade, todos nós sabemos, através das Escrituras e dos nossos santos padres, de que, na verdade, tudo o que nós realizamos, não somos nós que realizamos, é Cristo que realiza em nós, quando nós demonstramos boa vontade através da prática dos mandamentos. E no momento a Escritura, ou a lei de Moisés, quando nos incita, nos intima a praticar os mandamentos, nos diz que essa prática nos garantirá salvação alguma. De nenhuma maneira a lei de Moisés nos disse que um homem que pratica os mandamentos em si mesmo com isso garante para si a salvação. Ao contrário, a verdadeira interpretação da lei de Moisés mostrava que a lei era apenas um paliativo, uma separação do homem do pecado. Quanto à salvação, era necessário vir um Salvador
A lei em si mesma aponta como uma seta claríssima de que ela e os mandamentos não resolverão nada, mas que eles são um caminho para podermos estar galgando os caminhos que o mesmo Messias iria caminhar quando viesse e a maneira de encontrá-lo quando ele se manifestasse. Um homem que praticasse os mandamentos, como os apóstolos, por exemplo, eram homens justos e praticavam, logo reconheceram o Messias quando viram, logo puderam ter um coração íntimo com Deus, que foi capaz de, seguindo os mandamentos, encontrando Deus dentro deles, pois os mandamentos são vivos, são eternos, são místicos, puderam, quando viram o próprio doador da lei, o próprio Cristo, andar como homem, o reconhecer e o seguiram sem problemas, sem discussões, como Deus andando na terra. Agora, em nenhuma maneira foi nos garantido que os mandamentos em si, nós nos apoiamos nele, eles teremos a salvação. Isso seria isso mesmo que dizer que o homem tornar-se-ia responsável ele mesmo por sua própria salvação. E isso não é verdade. O homem nunca pode ser responsável, nada que ele faça jamais pode conseguir para ele a salvação. Isso não existe na vida espiritual. Até a prática dos mandamentos, quem realiza em nós é o próprio Cristo. Então o que resta para o homem quando ele analisa o que ele faz de bom na vida espiritual para com os mandamentos? Ele apresenta sua boa vontade a Deus, de praticar os mandamentos como sinal de uma aliança que ele está fazendo com Deus, manifestando a Deus seu bom desejo, sua boa vontade, o seu coração, com a intenção de um dia unir-se com Deus. Isso significa o mínimo e o máximo, não há meio termo. Isso é o máximo que o homem pode fazer, é o mínimo que deve fazer, e também o máximo que consegue fazer para em relação a adquirir a sua salvação. É o mínimo que ele consegue, e também mais do que isso ele não conseguirá. Não conseguirá nunca adquirir para si a sua salvação com prática de mandamentos. Os mandamentos não salvam ninguém. O que salva alguém é o próprio Salvador e Deus Jesus Cristo. Os mandamentos, portanto, são a nossa intenção de dar a nossa vontade a Deus, dizendo: eu estou aqui querendo-me unir contigo, ó meu Deus. O que eu quero é a comunhão contigo, e por isso eu ofereço, como sinal da minha boa vontade, não a minha vontade pessoal ofereço a ti, mas nego ela e ofereço a ti a tua vontade sendo feita. E a tua vontade qual é? Qual é a vontade de Deus? Os seus ordenanças, os seus comandos, os seus mandamentos. Portanto, é apenas a boa vontade do homem. O profeta Isaías deixou claríssimo, diz o oráculo do Senhor, quando conversou com Deus, Deus falou a ele: de todas as obras maravilhosas do povo de Israel que sejam justiça, eu considero nada mais nada menos do que panos sujos, panos de chão, são considerados aquilo diante de mim, do que eu considero de vocês a vossa justiça, ó Israel. Significa também que no Evangelho o Senhor disse: ei, servo bom e fiel, e quando tiveres feito tudo o que a lei vos mandou o Evangelho, apenas não fizeste mais do que a tua própria obrigação. Logo, quando nós manifestamos a nossa boa vontade, o nosso amor a Deus na forma de seguir os seus mandamentos, não significa que essas virtudes de cumprir os mandamentos estão nos garantindo nem um centímetro, nem um segundo do reino dos céus, mas sim que nosso Salvador, vendo a nossa boa vontade, virá e até realizará em nós os mandamentos, os quais nós não temos força de praticar. Ninguém tem força em si mesmo para praticar os mandamentos, mas mostrando a sua boa volição, Cristo mesmo vem e nele cumpre os mandamentos. E nisso o homem vai encontrando Cristo dentro da prática dos mandamentos, numa relação de comunhão com Deus íntima, e vai chegando a proclamar com Santo Antônio Grande: já não temo a Deus, o amo, já não me importa, não temo o inferno, não estou preocupado com recompensas, nem me importa se serei salvo e irei ao reino dos céus. A única coisa que me importa, como dizia Antônio, é que eu amo a Deus. É uma relação que eu tenho com Ele, e o resto não me importa, nem o temor do inferno, nem recompensas do céu. Isso é verdadeiro cerne e verdade de alguém que está relacionando com Deus. E acaso foi essa a oração do fariseu? Não, ao contrário. Ele tinha garantido a si mesmo, pela sua verbalização, que ele havia comprado a salvação ele mesmo por praticar boas obras.
que ele havia já tido por garantido, ele já não precisava de Salvador. Este fariseu era nele, na mente dele, o seu próprio Salvador. Ele não precisava de um Messias, nem de um Cristo, nem de um Deus. Ele havia tornado-se o seu próprio Deus, gabando-se, jactando-se em seu orgulho, mostrando que o poder que ele tinha de praticar boas obras e ser distinto de outros homens segundo sua justiça, ou seja, a paixão da autojustificação, que automaticamente ele já havia adquirido a salvação. Logo, ele não precisava de Deus, como suas palavras a testificam e garantem, que ele estava melhor do que o publicano, melhor do que todos os homens, porque ele já era Deus em seu mundo interior. Ele era o seu Salvador e suas boas obras. Portanto, foi dito que este homem voltou para casa condenado. Até as virtudes que certamente ele tinha, porque todo homem realmente pratica virtudes, e todo homem também tem alguma coisa mal que pratique, nunca ninguém só pratica o mal, nunca ninguém só pratica o bem, certamente esse fariseu era perfeito em muitas coisas, mas ele voltou para casa com todas as suas virtudes evaporadas. Não perdeu tudo em um único segundo. Nada significava para Deus de sua oração, e até o que ele tinha de bom, certamente ele foi condenado e a sua virtude evaporou-se. Um outro mundo espiritual muito distinto foi revelado a partir do publicano. Os seus pais nos dizem que o Zaqueu agora sobe ao templo para orar. Sabendo que sua vida inteira foi uma vida de pecados, uma vida de ignomínia, uma vida de iniquidade, que ele iria oferecer a Deus? Nada. Nada ele tinha a oferecer a Deus. Ainda que, sabendo que nenhum homem só fez porcarias ou só cometeu pecado e iniquidade. Todo homem, por mais mal que seja, sempre realizou alguma coisa de boa. Mas nós não vimos que o publicano, baseando-se na sabedoria de Davi e dos santos padres, não vimos que ele foi citar nenhuma obra dele. Ele preferiu trazer somente seus pecados, e quanto às suas boas obras, ele sabia que não significariam nada diante de Deus. E então, sendo apenas um pecador, tendo apenas pecados acumulados em uma vida de velhice cheia de pecados, esse homem sobe, não tem coragem nem de erguer os olhos aos céus, porque sua consciência pesa muito e o torneia para baixo. Mas socando o seu coração, como que tentando despertá-lo, que estava morto devido ao pecado, tentando fazer com que o seu coração voltasse a bater pela santidade, pelo amor a Deus, soluçando em lágrimas, tentando expurgar de si o veneno das paixões, com todo o seu coração, com um coração contrito e quebrantado, ao qual Deus não despreza, ofereceu ele um sacrifício ao qual fez realmente o céu descer para a terra. E esse homem voltou para sua casa justificado. E o que a única palavra que ele proferiu, suspirando, gemendo e chorando, foi: ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Esta oração se eternizou em todos os corações de todos aqueles que estudam a Escritura com afinco. Foi a oração de Davi, foi a oração de todos os santos padres, e tornou-se a oração de Jesus, a oração do coração. Um modo de vida, um pulsar da mente. Quando a mente desce ao coração, entender a oração passa a ser uma metralhadora infalível contra os pensamentos, um estado de vida, um homem que já não ora, mas a oração que nele é viva. Por ele estar constantemente apenas com esse sentimento que passa a ser algo acima das palavras. Chama-se oração silenciosa, o estado de Ezequiel, o estado de quietude que já não necessita que nenhuma palavra seja proferida. Apenas o pulsar do coração, a chamada oração do coração, bombeia energia e graça para a mente que foi absorvida pelo Espírito dentro das câmaras nupciais, dos ventrículos do homem interior, e simplesmente está diante de Deus, gemendo e chorando no estado que resume-se nas palavras audíveis: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Mas essas palavras nem mesmo são proferidas quando o homem tem a sua mente completamente absorvida pelo coração. Ele incessantemente, daí o termo oração incessante de São Paulo, orai sem cessar. Eu prefiro dizer 5 palavras em minha língua do que 10.000 línguas estrangeiras. Significa, prefiro dizer 5 palavras com meu nós, com meu coração: Senhor Jesus Cristo, tem piedade de mim, do que dizer 10.000 palavras desconcentrado, orações como o fariseu que fala e não tem comunhão nenhuma com Deus.
Por isso, melhor dizer 5 palavras em minha língua, ou seja, minha língua vernácula, que a minha mente escuta, que o meu coração sabe o que está dizendo e sabe que é eficaz. Ó Deus, tem misericórdia de mim. Por isso essa oração se eternizou dentro do coração da Igreja Ortodoxa. Essa é a nossa bandeira, a nossa vida interior. É o que distingue o falso remorso, a autojustificação, a jactância religiosa cheia de orgulho e bajulação de si mesmo, fruto de um homem religioso, daquilo que é um homem espiritual. Um homem espiritual, longe de ser um homem cheio de práticas religiosas, jactâncias e piedades falsas, a chamada autojustificação. O homem espiritual é um homem que tem total pé no chão, cheio de humildade, fruto de seu reconhecimento de seus pecados e não gabando-se na virtude, sabendo que ainda que tenha virtudes, essas virtudes não são dele, Cristo que realizou, ele apenas ofereceu boa vontade, que inclusive é má e meia boca, é um homem preguiçoso, um homem com pouco discernimento, que está sempre perdido, e é melhor oferecer, segundo Davi, as Escrituras, a única sabedoria infalível deste mundo. Coração contrito e quebrantado, ó Deus, tu não desprezas. Esse sacrifício que Deus chama-nos, chamado arrependimento, expressado pelo profeta Davi, a mudança de mente, a mudança de coração, foi expressado em palavras espirituais por Davi, em um chamado coração contrito, ao qual Deus não despreza. É um altar místico que surge no coração, onde nós oferecemos aí não bodes, nem cabritos, nem bois, nem galinhas, mas oferecemos um próprio coração contrito e quebrantado, humilhado, ao qual Deus não pode desprezar. E foi nessa sabedoria que o publicano baseou-se. Ele entendeu isso e correu e apelou para Deus e voltou para casa justificado. Aí revela-se o mundo espiritual do publicano e é exatamente esta mentalidade que nós temos que adentrar na grande quaresma. É esta mentalidade que tem nos levar a um bom jejum e uma boa prostração, uma boa esmola e um bom dízimo durante a quaresma. Quando o homem passa a fazer essas práticas espirituais de jejum, esmola, isso torna-se o seu inimigo se ele não sabe o que está fazendo. É muito fácil e terrível que quando estamos praticando o dízimo, a esmola, a oração, as prostrações, que essas coisas sejam, na verdade, não um aliado, mas um inimigo de nossa salvação, se nós não entendemos que essas coisas não são coisas para nos gabarmos, não são coisas para nos vangloriarmos, são ferramentas e meios para oferecer a Deus a nossa boa vontade de estar arrependidos de verdade e querendo uma mente e um coração unidos com Ele. Se isso baseia-se, na verdade, em sentir-se melhor, que a quaresma nos fará ser seres humanos mais aperfeiçoados na vida ortodoxa e espiritual, se ao praticarmos orações, prostrações que se aproximam, estar na igreja 2 vezes por semana a mais, nos pré-santificados, quartas e sextas, se tudo isso é só para finalizarmos a quaresma, dizendo, veja como cumpri tudo isso, como foi maravilhoso essa quaresma onde orei mais, jejuei mais, dei mais esmolas, pude dar mais o dízimo, pude comer menos, passa a ser apenas uma jactância farisaica, que não tem nada a ver com a mentalidade chamada coração contrito e quebrantado, ao qual Deus não despreza. E isso é perigosíssimo. Há um santo ancião da Santa Montanha do Monte Athos, que nos diz que entre as tentações da direita e da esquerda, sempre devemos pedir a Deus humildemente que nos mantenha da esquerda. As tentações da direita são aquelas que um homem é tentado de maneira chamada a tentação engenhosa, a tentação astuta do demônio. Porque quando nós somos tentados pela esquerda, nós somos tentados pelo pecado em si mesmo. O pecado descarado, seja a luxúria, a gula, a avareza, a mentira, a preguiça, a depressão, a assídia, que também é um pecado, inclusive, quem não sabe disso, manter-se depressivo, está em constante pecado, é um pecado gravíssimo, uma das paixões mais terríveis e abomináveis, chama-se a depressão, fruto de falta de confissão. Pessoa que confessa não tem depressão. Se a pessoa quiser algum tratamento de depressão, busque um pai espiritual e será curado dessa depressão. Vale lembrar sempre isso, todos os sermões, da sociedade que estima demais a depressão, onde muitas vezes os problemas nem espirituais são problemas de outros universos e querem dizer que estão abalados espiritualmente. Na verdade, basta um pouco de pancada, um pouco de conselho, um pouco de carinho, amor e abraço, um pouco de trabalho, e a pessoa perceberá
que isso, na verdade, são mais exageros do que realidade. Sem desprezar as pessoas que realmente têm problemas psicológicos e precisam de terapia psicológica ou psiquiátrica, estamos falando aqui da maioria que vive, na verdade, esmorecido. Além disso, as paixões que vêm pela esquerda, elas são, portanto, evidentes, porque vêm pela esquerda, ou seja, pelo nosso lado baixo, pela esquerda, pelo nosso lado ruim, pelo pecado em si mesmo. Agora, as paixões da direita, elas não usam o artefato do pecado como ferramenta para poder atacar o homem. Elas vêm de maneira astuta, maliciosa, disfarçadas de virtudes. Por isso são muito mais perigosas as paixões da direita. O demônio nos ataca como dizendo: jejuares, que bom para ti. Que asceta. Quem jejua no século XXI? És ortodoxo? Nossa, uma maravilha, que excepcional. Porque ninguém é um cristão ortodoxo, não é mesmo? Ninguém jejua, os protestantes não jejuam, os católicos alguns jejuam, mas a maioria não. Na quaresma ninguém faz esse tipo de jejuns, cortando qualidades de alimentos. Não existe pré-santificados nas outras igrejas. Mas esmola, alguns dão, outros não. Dízimo existe em todas as igrejas. Eu também dou o dízimo. Faço prostrações, sei sobre os santos padres, a patrística, a oração de Jesus, liturgias especiais da igreja primitiva. Sinto-me um bom homem privilegiado por ser ortodoxo. Veja, isso é o pensamento da ortodoxia mundial. Isso é o que os falsos pais espirituais estão ensinando em todas essas paróquias e igrejolas, sinagoga de Satanás, que vocês podem frequentar e entenderem ao longo do Brasil e da América Latina. Jactam-se, orgulhando-se, e um orgulho nacional por terem nascido em uma nação que lhes deu essa suposta fé. Jactam-se em serem superiores por serem ortodoxos do que as outras pessoas e tornam-se, na verdade, como sempre repito, os fariseus de nossa época. Referência para o povo de santidade, justiça e ortodoxia, mas os nossos fariseus dos nossos tempos são aqueles que nas cátedras de Anás e Caifás, através dos patriarcados, maculam a identidade da ortodoxia com uma falsa religião. Longe de nós cairmos nesses enganos. Como diz o santo ancião da Santa Montanha, que sejamos tentados sempre pelas tentações da esquerda, pecado, luxúria, avareza, seja o que for, que nós ao menos saibamos quem somos. Sou um pecador, tenho essas paixões sim, não escondo, não vou mentir, não vou me justificar. Não vou cair na autojustificação de vangloriar-me em coisas boas que sou. Não, eu não tenho nada de bom, eu sou isso mesmo, são minhas paixões, o que posso fazer? Que Cristo cuide de mim. Que Cristo, quando Ele quiser, vendo que não desisto de persegui-lo, de ver os seus objetivos, de seguir os seus santos, de agarrar-me com a Theotokos, Ele sabe quando vai me purificar disso. Mas, quando somos tentados pelas paixões da direita, elas não utilizam o pecado como artefato de luta, mas sim virtudes. E aí essas virtudes tornam-se problemas e os nossos inimigos de nossa salvação. O que jejuamos, o que trabalhamos, o que nos esforçamos, se sofremos um pouco no lar doméstico, já nos achamos santos, que foram escolhidos para sofrer, porque a nossa vida talvez seja muito difícil comparada à vida das outras donas de casa. Hoje somos um pai de família assim, assado. Minha vida é tão tentada, porque sou um ortodoxo. Veja, essas coisas são ignorância. Mais ignorância, somado com um pouco mais de ignorância, que é igual a ignorância. Ou seja, nada a ver com a sabedoria dos santos padres, e é necessário que utilizemos muito bem esse evangelho do publicano e fariseu, para que nosso Deus possa nos iluminar para o que deve ser a verdadeira conduta de luta, a verdadeira maneira de expressar a nossa fé, preocupando-se apenas em uma coisa, em comunhão com Deus, em estarmos nos unindo entre a nossa alma, nosso coração, com o nosso Deus. Se esse é o nosso objetivo, nós nunca nos apoiaremos em virtudes, porque sabemos que nossas virtudes diante de Deus são como panos de chão, panos sujos, mas apoiaremos-nos apenas em dar a nosso coração contrito e quebrantado, ao qual Deus não desprezará, e portanto por esse modelo de vida espiritual é que Deus virá, cumprirá em nós a justiça e nos fará dignos por Ele, através do reino dos céus. Agora, a jactância e o orgulho do fariseu, essa paixão chamada paixão da autojustificação, o farisaísmo, o pietismo religioso,
é algo que só nos afastará cada vez mais da verdadeira vida espiritual e longe disso ser o nosso cerne, a nossa medida, a nossa régua para sabermos a respeito de como estamos na vida espiritual. E por final, quero acrescentar a última coisa: como sabemos se estamos sendo fariseus ou se estamos sendo publicanos nesse sentido da vida espiritual? Quando nós praticamos os mandamentos como Davi, como este publicano e como Zaqueu, e no nosso coração nós vemos que vai nascendo humildade, uma vontade de um coração serviçal, um coração que tem vontade de servir ao próximo, um coração que naturalmente vai querendo apenas confessar os seus pecados e estar cada vez mais humilde. Então sabemos que a prática dos mandamentos está nos elevando na vida espiritual. Agora, quando nós somos sinceros e olhamos bem dentro de nós, e a prática dos mandamentos está nos levando a orgulho, a uma certa jactância, vaidade, há que ser sincero quanto a isso. Quando praticar os mandamentos está nos enchendo de orgulho, significa que a prática desses mandamentos está errada. Há que procurar o Pai espiritual, ser sincero com Ele e procurar os defeitos de como essa vida está sendo feita interiormente, como a prática dos mandamentos está sendo cumprida, que está causando um resultado enfermo, orgulho e jactância, achando-se melhor, achando-se alguém melhor. E é difícil. Vejo que uma pessoa conseguir diagnosticar isso nela, conseguir ter a coragem de levar isso adiante, essa terapia, é difícil. É quase difícil até de perceber que a pessoa está, na verdade, ao praticar os mandamentos, crescendo em orgulho. Mas eis aí a batalha que não é para covardes. É necessário ser corajoso e procurar sempre o autoconhecimento. Quando uma pessoa não consegue ver isso por si mesma, então cabe ao Pai espiritual sempre estar agindo com terapia para com essa pessoa, consolando-a em suas tristezas, mas constantemente humilhando-a, publicamente, privadamente, seja como que for, para que ela possa ir entendendo de que o seu nariz, na verdade, tem que baixar e que ela tem que entender que a vida espiritual não é motivo de vanglória, é motivo de humildade e ter um coração serviçal, capaz de sempre estar com bom senso servindo ao próximo e, acima de tudo, reconhecendo os seus pecados, sabendo que virtude não salva, mas sim Cristo salva. Todos temos que ter um Salvador e não mandamentos ou virtudes como nossos salvadores. Quando o homem entende isso, então as virtudes para ele estarão seguras como algo que ele vai oferecer como um sinal de aliança para com o seu Deus de amor. E não como barganha para comprar a salvação e crer que ela está garantida. Por isso que essa mentalidade possamos mantê-la ao longo desses 3 domingos preparatórios para a quaresma, depois durante toda a quaresma, e com a graça de Deus, se Deus assim fazer-nos dignos, que seja nosso modo de vida constante ao longo de todo o ano, e que também isso possa nos levar, portanto, não a sermos condenados, mas justificados, voltarmos para casa e um dia retornarmos para a casa definitiva, que é o seio de nosso Pai Celestial, o seio de Abraão. Que disso, nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo, faça-nos dignos pelas orações do seu Puríssimo Mãe de todos os santos. Amém.